vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de direito penal, falando agora das penas privativas de liberdade. Nós sabemos que o artigo 32 do Código Penal traz para nós três espécies de pena. Quais são elas? Penas privativas de liberdade, restritiva de direito e a pena de multa. Em relação à pena privativa de liberdade, ela subdivide em três outras: reclusão, detenção e prisão simples. Ora, qual a diferença entre elas? Em relação à pena de reclusão e detenção, são aplicadas para crimes, já a prisão simples aplicada às contravenções penais. Essa é uma diferença entre elas. Em relação à reclusão e detenção, ambas são aplicadas aos crimes. No caso da reclusão é para crimes mais graves, detenção, crimes menos graves. Além disso, nós temos uma importante diferença aqui entre reclusão e detenção e a prisão simples. É o início do cumprimento de pena. Qual o regime inicial do cumprimento de pena? Se o apenado for condenado em uma pena de reclusão, ele poderá iniciar o cumprimento de pena no regime aberto, semiaberto ou fechado, de acordo com a situação colocada. Então ele pode iniciar no regime aberto, semiaberto ou fechado. No entanto, se ele for condenado a uma pena de detenção, ele só pode iniciar no regime aberto ou semiaberto. Agora, preste atenção numa situação. Se o apenado põe uma pena de detenção, ele só pode iniciar no regime aberto ou semiaberto. No entanto, por regressão, ele pode ir para o regime fechado. Isto é, após iniciado o cumprimento da pena, que ele iniciou ou no regime aberto ou semiaberto, ele pode ir para o fechado em caso de regressão, após já estiver cumprindo a pena. Então essa é uma diferença interessante aí entre reclusão e detenção. Reclusão, regime aberto, semiaberto, fechado, e detenção só inicia no regime aberto ou semiaberto. A prisão simples também só é possível no regime aberto ou semiaberto. E nem por regressão o condenado pode ir para o fechado. Então preste atenção. Na prisão simples, nem por regressão o condenado pode ir para o regime fechado. Outra diferença entre elas são os efeitos extrapenais da pena. No caso do apenado punido por reclusão, pode haver alguns efeitos extrapenais. A exemplo do pai ou da mãe que comete um crime contra o seu filho. Neste caso, e se a pena for de reclusão, ele pode ter como efeito extrapenal dessa pena a perda do poder familiar. Beleza? Ele pode ter a perda do poder familiar. Isso também pode acontecer no caso do tutor, certo? Em relação ao tutelado, ao curador em relação ao curatelado. Agora, se a pena for de detenção, não há que se falar nesse efeito extrapenal. Outra situação interessante é a possibilidade da interceptação telefônica. A interceptação telefônica como meio de investigação é possível para os crimes punidos com reclusão e não é possível para os crimes punidos por detenção. Beleza? Em relação à prisão simples, o que se aplica aí à detenção também vai se aplicar à prisão simples. Então fica aí a dica, cuidado com essa diferença, pode ser uma questão importante aí na sua prova.